Tá certo? São 18 horas e mais 14 minutos em Alagoas. O encerramento da jornada, quem vai fazer é o Alexandre Melo. Por isso eu vou convocar o comentarista moderno para fazer suas considerações finais, para trazer os seus comentários finais nesta grande jornada esportiva da 94.5. Ele entende e por isso está aqui. De volta no microfone da Sampaio FM. José Oliveira, o comentarista moderno. Foi como a gente esperava? Não, não foi. Mas foi como tinha que ser. Infelizmente, no último jogo, o CSE venceu, convenceu, mas não se classificou. José Oliveira. Meus amigos, terminado o espetáculo de bola aqui no estádio Juca Sampaio, uma vitória, eu diria, da despedida, do recomeço para 2023. Eu poderia colocar uma vitória para amaciar o torcedor tricolorido, que sofreu, que chorou, que se emocionou, que abriu uma esperança muito grande que em 2022 o CSE fosse uma equipe que pudesse orgulhar o torcedor. Calendário cheio, 3 competições, a primeira a Copa Alagoas, a segunda Campeonato Alagoano, 2 competições a nível de estado e essa última, a primeira experiência em uma competição nacional chamada Campeonato Brasileiro da Série D. Ora, é uma caminhada de erros e acertos, uma caminhada de pecados, uma caminhada de erros, eu diria que uma caminhada onde não se pode, nesse instante, e eu não quero colocar e não vou colocar, nem culpados e muito menos inocentes. O que é que ficou de experiência nessa primeira competição nacional disputada pelo nosso tricolorido? O torcedor que sofreu, o torcedor que criticou, mas foi um torcedor que apoiou. Isso não pode deixar de se reconhecer que o torcedor palmeirense apoiou. Grupos pequenos se reuniram, foram aos jogos fora. Grupos pequenos se reuniram e fizeram a festa na arquibancada, com bandeiras, com faixas, com fogos, enfim, com um brilho que o futebol permite. CSE fez um jogo hoje, e eu disse no início dessa jornada, que poderia ter sido um jogo para coroar a sua ida para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Poderia ter sido um jogo de casa cheia para que o torcedor viesse para aqui hoje e trouxesse o seu filho, a sua família, para dizer: esse é o meu tricolorido, esse é o time da minha Palmeira dos Índios, esse é o CSE que pela vez primeira numa competição nacional vai continuar trilhando e vai para a segunda fase. Mas infelizmente os erros, os acertos, os pecados não permitiram que o CSE, mesmo vencendo, seguisse disputando a sua primeira competição nacional. 2021 foi o ano em que o CSE conseguiu a sua classificação para disputar uma competição nacional e encheu de orgulho, de muita esperança o torcedor. Ora, 2022 é o ano que a gente vai ter calendário cheio. 3 competições. Quando você ligava, quando o dirigente do CSE, a diretoria do CSE, ligava para o jogador, tinha um atrativo, dizer: olha, você está vindo para o CSE e vai ter aí um contrato no mínimo de 7 meses, porque o CSE pela vez primeira vai ter calendário cheio. Esse foi um atrativo para que o CSE pudesse contratar os jogadores que por aqui passaram. E não foram poucos, pouco mais de 50, eu diria um grande número. 4 treinadores
Buarque, Luiz Carlos Cruz, Alisson Dantas, Betinho, e o quinto que foi intercalando na ausência dos treinadores contratados, que iam embora, o Sóstenes Félix assumia. E o histórico do Félix, do Sóstenes, o ex-jogador, belo jogador, canhotinha, número 10 do CSE, foi enriquecido, não esse ano, não só em 2022, mas em 2021, porque ele pegou o sub-20 do CSE, classificou, foi campeão alagoano de 2021, deu calendário a essa garotada, que foi a Copinha pela vez primeira, que vai disputar agora a Copa do Nordeste. Ora, classificou, fez uma garotada vislumbrar, sonhar em dizer agora, como campeão de 2021, eu vou seguir minha carreira vestindo essa bonita e orgulhosa camisa do CSE. Veio, Rânio, a Copinha. Os jogadores que lá foram, na volta, poucos foram aproveitados. Aí, para mim, foi o primeiro pecado. Como é que se consegue ser campeão alagoano, ir para uma Copinha São Paulo, e você não consegue ter nesse time do CSE uma boa maioria desses garotos que foram à Copinha e que foram campeão de 2021? Para mim, o primeiro pecado. O segundo pecado foi não manter para 2022 a base que levou esse time a ter calendário cheio em 2022 e, consequentemente, disputar essa competição que se encerra para o CSE no dia de hoje. O terceiro, quarto, quinto pecado, eu não quero aqui enumerar, porque quem errou sabe, quem acertou sabe. Eu quero definir dizendo que não vou apontar nem culpados, nem inocentes. Aquele que errou sabe, aquele que acertou sabe, e quem mais sabe foi o torcedor, que gritou, que encheu o estádio Juca Sampaio, que comprou sua camisa, que se orgulhou em ser... se orgulhou e se orgulha em ser torcedor do CSE, mas o torcedor que assistiu todo 2022 e tem, claro, dentro de si aquilo que ele viu e conceituou em 2022. CSE que disputou 3 competições, campeonato, Copa Alagoas, perdeu a classificação não vencendo o Cruzeiro aqui. CSE que disputou uma segunda competição, que foi o campeonato alagoano, também não se classificou, perdendo a classificação aqui, perdendo para o CRB por 1-0. No final do jogo, num gol que eu diria diferente, porque no arremesso manual terminou o atacante do CSE, aliás, o meio-campista Iago do CRB, fazendo um gol e tirando o CSE de se classificar na segunda competição. E perdeu também a classificação, de continuar classificado nesse campeonato brasileiro da Série D, quando não aproveitou os jogos dentro de casa, nos famosos jogos dentro do seu estádio, que treina, que joga e que conhece mais do que seu adversário. Então são 3 competições que passaram, foram 3 competições que passaram ao longo de 2022, e o CSE, infelizmente, não sei se pelos pecados ou pelos acertos, pelos culpados ou inocentes, não conseguiu lograr êxitos nas 3 competições. Vê o jogo de hoje, repito, que poderia ter sido o jogo para coroar o ano de 2022, passando para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Enfrentou um adversário que, na abertura dessa competição, ele empatou lá em Juazeiro da Bahia, em 2-2, quando conseguiu o seu primeiro ponto, e era a ponta da esperança que o torcedor precisava para ver o time se classificar. Não foi possível, não foi possível. O jogo de hoje, em certo momento, o Rani me perguntou, e o jogo? Eu diria, um café sem açúcar, um jogo amargo, porque por mais que o CSE pudesse golear o time da Juazeirense, terminava
amargo para ele, porque a vitória não lhe daria a classificação para continuar na competição nacional. Para mim, um jogo amargo, uma vitória por 1-0 já no último minuto do jogo, aliás, um golaço do Luizinho, mas foi, na verdade, uma vitória com sabor de, eu diria, de decepção, não posso assim classificar, eu diria de não ter os 3 pontos, ser os pontos necessários para a sua classificação. Então foi um jogo em que o CSE, para mim, foi melhor ao longo dos 90 minutos, mais os acréscimos, teve mais oportunidade do que o time da Juazeirense. E o Luizinho sintetizou na sua entrevista que ele disse que a semana toda o elenco aí se reunia, começaram a brincar entre eles, dizer, olha, vai ser um jogo que nós vamos sofrer e pode sair um gol para a Juazeirense ou para o CSE, mas será um gol no final do jogo. E foi um gol exatamente do Luizinho, jogador contratado já no meio da competição, talvez para substituir a lacuna deixada pelo Edinho, talvez um jogador que pudesse vir aqui e contribuir muito mais, mas fez uma boa participação sim, o Luizinho, e mais uma vez vestiu a camisa tricolorida e não decepcionou. CSE hoje se despede do seu torcedor, tendo como experiência na disputa dessa primeira competição, aprendizados, com erros, com acertos, com pecados, mas eu espero mesmo que 2023 seja repensado a maneira de administrar o CSE, seja repensado a maneira de montar o time para 2023. Espero que não se cometa o pecado de 2022, de ter 4, 5 técnicos em 7 meses, que o técnico que comece uma pré-temporada ainda este ano, no mês de dezembro, seja ele contratado e ele tenha vida longa com o elenco a ser contratado e, consequentemente, com o técnico a ser contratado. Porque quando você contrata um técnico, faz uma pré-temporada, monta um grupo e no início da competição você demite ou desfaz esse time, toda pré-temporada foi para o lixo. Toda pré-temporada, na verdade, não serviu para nada, porque vai se montar um novo time dentro de uma competição. É como se fora trocar um pneu de um avião em pleno voo. É difícil essa continuação. Então o CSE venceu o jogo hoje com o Alex no gol. Emocionante a entrevista do Alex, que é aqui de Palmeira dos Índios, que veste com orgulho, que vestiu com orgulho essa camisa do CSE e disse, quem sabe, estou na terceira, quarta temporada do CSE, quem sabe eu não volte novamente a vestir essa camisa. Espero que sim, Alex. Não só você, mas tantos outros bons palmeirenses, essa garotada que foi a São Paulo, que foi para a Copinha, que foi campeão e que não teve oportunidade. Olha que pecado. Não vejo um jogador nesse time do CSE, está lá o Didinho emprestado ao Zumbi, e os outros, o Mel que voltou agora, que era do Cururipe da Cal, voltou no final, e os outros, aonde estão? Onde estão a garotada que foram os campeões de 2021? Para mim, esse é o pecado muito grande em não ter o CSE, uma base que foi campeão e que não continuou tendo nessa garotada o orgulho de vestir a camisa do CSE. Renato, o número 2, a sua defesa com o Erivelton, depois o Iago, o Janelson e o Isaldo, uma defesa que foi o problema maior, o pecado crucial desse time ao longo das 3 competições. Se acertava meio campo, se acertava ataque, mas sempre foi um calo, sempre foi a parte mais frágil desse time, foi a defesa do CSE. O meio-campo hoje não teve a presença do Amaral, para mim um gigante nessa temporada do time do CSE. Eu contrataria novamente o Amaral para 2023, porque foi um jogador que tem história no futebol brasileiro, que vestiu a camisa do clube que mais tem torcedor no Brasil, o Flamengo. Não sou flamenguista, sou Botafogo, mas reconheço que vestir a camisa forte e pesada do Flamengo é para qualquer um se encher de orgulho, e não é para qualquer um. O Amaral vestiu. Hoje o meio campo com o Matos, o Marco Antônio, Timbó, depois o Jean Carlos, Carlinhos, depois o Luizinho, o Lima, o Thiago Recife e o Kiko.
O meio-campo que produziu o necessário para buscar essa vitória, o necessário para fazer uma boa apresentação. Eu a classifico a apresentação de hoje como uma boa apresentação, um time mais coeso, um time mais focado, um time que correu, um time que brigou. Não foi um time verticalizado, não foi um time que buscasse a vitória com 3 atacantes abertos, com evoluções, com reposição na hora certa, mas foi um time que eu diria que deu para o gasto no jogo de hoje e terminou vencendo o time da Juazeirense com Calaça no gol, um bom goleiro, excelente goleiro. Está aí um nome para ser gravado pela futura diretoria do CSE, Calaça, goleiro do time da Juazeirense. A defesa com o Matheus, depois o Breno, Eduardo, o Wendel e Nildo. Vaguinho, bom volante esse Vaguinho. Depois o Paulão, Escurinho, depois o Chorinho. Aliás, o Escurinho, Deizinho, depois o Chorinho. O Mauri, depois o Mixon. O Abraão e o Daniel. E esse bom jogador número 11 que eu também classifico como um bom jogador, é um jogador que pode ser pensado, quem sabe, para um dia vestir a camisa do Tricolorida, chamado Tauan. Bom jogador, esse moreninho número 11. O árbitro da partida foi o senhor Rony Cândido de Minas Gerais, auxiliado pelo Wellington Thiago e o Fernando Félix. Boa atuação, tranquilo no jogo, mas Alexandre, se você tem o gol do Luizinho, coloca um sinalzinho para mim. Se tem, aos 51, uma jogada pelo lado esquerdo, uma bela triangulação entre o jogador Kiko, o Lima e consequentemente a bola sobrando para o Luizinho, ele de perna direita, lado esquerdo do goleiro Calaça, 1-0 e Rânio Costa assinalou para mais uma vida do interior. Temos apenas mais alguns segundos. Luizinho com ela aqui pelo lado esquerdo. Tocou pro jogador 17, que é exatamente o Kiko. Devolveu pro Luizinho. Vai bater pro gol! 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 Do Tricolor! Apagar das luzes para colocar água no chope de uma vez por todas da equipe baiana. Luizinho recebeu com a perna direita, ele fuzilou o gol do Calaça para fazer a festa, a sacolejar a emoção do torcedor tricolor. Luizinho marcou e o placar mudou. Juazeirense nada e o jogo terminou. Bom, tá aí o gol do Luizinho, que deu a vitória ao time do CSE, e essa vitória deu ao CSE os 14 pontos disputados dentre os 42. O CSE disputou 42 pontos, 14 jogos e fez 30% deles, ou seja, 14 pontos. E assim terminou essa competição como 7º colocado, que tem o Asa como primeiro com 25 pontos, o Lagarto com segundo com o mesmo número de pontos. A diferença aí é saldo de gol e consequentemente o Asa fez um pouco mais. O terceiro colocado, a Jacuipense com 21, e o quarto colocado, o Santa Cruz de Recife, o Santinha, tão carinhosamente chamado, camisa forte, torcida brilhante, com maiores rendas nessa primeira fase dessa competição. O quinto colocado, o Sergipe com 18, a Juazeirense, que perdeu hoje por 1-0 para o CSE com 17, o sétimo, claro, o CSE com 14, e o lanterna dessa competição, o Atlético da Bahia, bicampeão brasileiro. O resultado de hoje o Alexandre vai trazer daqui a pouquinho, mas eu finalizo dizendo o seguinte: do prazer, do carinho de ter mais um ano de futebol trabalhando ao lado do Antônio Oliveira, do Alexandre, do Everaldo, do Rânio, do Clevinho, do Cabral, excelente repórter, vivendo o dia a dia do CSE. Então isso nos enche de orgulho em saber que em 2022, ainda vivendo uma grande pandemia do Covid, nossa equipe
termina inteira, coesa, unida e com a certeza do dever cumprido. Mesmo, às vezes, querendo interromper o nosso trabalho, né, Cabral? Nós terminamos vivos e com maior audiência do rádio palmeirense. E ao meu tricolorido, eu fecho essa audiência, essa jornada. Primeiro dizendo, Rânio, um abraço, querido. Foi muito bom trabalhar com você. Você que é o gerente geral do Sertão das Alagoas e se tornou, ele que é de Santana, um apaixonado pelo CSE. Eu termino dizendo, vai meu tricolorido, segue teu caminho. Quem sabe em 2023, com um time formado de forma correta, você volte a buscar novamente galgar uma nova competição nacional. Vai, meu tricolorido. E ao torcedor do CSE, o meu grande abraço, o meu carinho e respeito. É orgulho, é ser tricolorido, é orgulhoso ser CSE. E nós continuaremos com o orgulho de dizer, eu amo você, meu tricolorido. Assim sendo, eu retorno ao comando dessa jornada, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, esse Deus vivo, que continue nos abençoando, nos dando paz, saúde, carinho e paz, e dizer, haveremos de ver um dia esse CSE ser um grande campeão. Vai, meu tricolorido!